Falar sobre o orgulho na vida cristã é sempre delicado. É como entrar nos porões da alma. Falar sobre aqueles pecados que são quase esquecidos. É o fundo do porão onde encontramos as maiores sujeiras da nossa alma. São os lugares que verdadeiramente precisam de limpeza. E pensa numa limpeza difícil. É também falar de um pecado quase irresistível. Alguns dizem que o orgulho na vida do cristão é como se fosse um pecado de 1000 vidas. Quando você pensa que matou, lá está ele, com vida novamente. Existe uma frase antiga que eu gosto bastante. Ela diz que o melhor negócio do mundo, o negócio mais lucrativo, é comprar o homem por aquilo que ele vale e vender por aquilo que ele pensa que é. Isso dá um lucro incrível. Porque pensa, o homem não vale nada. Teologicamente somos pecadores, naturalmente condenados e debaixo da ira de Deus. Não há bondade em nós. Esse é o nosso verdadeiro valor, ínfimo. Mas o homem tem uma tendência, o orgulho que ele carrega desde a queda no Éden, de acreditar que ele vale muito. Cria parâmetros errados de comparação com os seus próximos, uma alta idealização e uma alta valorização. É por isso que seria tão lucrativo comprar pelo que ele vale e vender por aquilo que ele pensa que é. E existem alguns pontos, algumas perguntas bem específicas sobre o orgulho na vida do crente. Até onde eu posso ter um autoconceito de mim mesmo? Até onde eu posso pensar sobre mim mesmo de forma saudável? Comunicar o que eu sou, o que eu tenho ao meu próximo? É normal um cristão ter um excesso de críticas? Estar sempre se pronunciando, dizendo o que há de errado no que os outros fazem ou daquilo que eles são? Ver sempre o lado grotesco das coisas. Abusar das ironias e gozações. Estar sempre atualizado. E na roda de conversas, ser aquele que sempre tem uma opinião sobre todos os assuntos. É o cara da vez. O cara que você pode perguntar qualquer coisa. E mesmo que o conhecimento dele seja superficial, ele vai querer dar uma lubridiada muito boa e passar que ele é o cara. E ele vai se sentir orgulhoso em conseguir responder aquilo que o grupo está discutindo. Diga pra mim se isso não acontece lá nos seus círculos da igreja. É aquele crente que quer ser o sal de todos os pratos. Só que temos situações muito mais graves. Por exemplo, no serviço cristão, na comunidade, em que biblicamente somos chamados para servir um ao outro e para sermos um corpo, oferecendo nossos dons, habilidades para o reino, para o corpo de Cristo. E algumas pessoas acabam, nas rédeas do seu orgulho, causando sofrimento naqueles que estão próximos de si. Por vezes até afastando as pessoas de perto de si mesmo, sendo motivo de contendas. Contendas essa que ele nunca recua, nunca reconhece, nunca se arrepende em humildade. Surgem ambientes altamente tóxicos por causa de pessoas orgulhosas, por causa de um pecado imundo, que relembra imediatamente o pecado de Lúcifer, a sua queda, no qual a Bíblia Sagrada nos alerta que é possível que nós caiamos na condenação do diabo. Não é o diabo condenando a gente, mas a gente caindo na condenação que está sobre ele. Ele, que é a origem do orgulho. É triste no serviço cristão acontecer essas coisas. O apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, escreve de uma forma bem clara, dizendo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, onde diz que o obreiro, o presbítero, não pode ser alguém recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Na versão Almeida revisada, que não seja neófito para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Então, o alerta para a igreja é sempre claro. Há um perigo quanto ao serviço cristão, o chamado para servir, ser fiel no servir, mas há riscos reais de soberba e triste condenação do diabo na vida do crente. O pastor Luciano Subirá, comentando sobre a passagem dos talentos, das minas, em que Jesus ensina a importância da fidelidade, ser fiel naquilo que lhe foi confiado. E ele destaca de uma forma muito sábia que podemos pecar pela falta de fidelidade naquilo que nos foi confiado, mas também podemos pecar pelo excesso de fidelidade naquilo que confiamos. Um obreiro neófito, uma pessoa usurpando de um cargo de forma errada, dando vazão ao seu orgulho, pode se encher de atividade, tirar o espaço de outros irmãos estarem fazendo também o serviço, sob a desculpa de proatividade, de eu assumo as responsabilidades.
Deixa comigo, eu sou capaz. Uma sobrecarga de serviço. A ordem era apenas ser fiel naquilo que é confiado. Não se encher da obra, do fazer, por motivos errados, para a vanglória de si mesmo. E isso acontece demais, infelizmente. A revelação de Deus através da Bíblia Sagrada nos deixa um alerta que é repetido 3 vezes em todas as Escrituras. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 3 citações iguais a essa. Provérbios 3:24, Lucas 14:11 e Lucas 18:14. Isso em si já deveria nos dizer muita coisa. Um ponto importante de mencionar sobre o orgulho na vida do crente é a ideia de alguns tipos de orgulhos aceitáveis. Alguns até chamam de orgulho positivo. Ter orgulho da minha própria realização. Ter orgulho daquilo que eu sei. Surgem até expressões muito bonitas, segurança do saber. Não é que eu sei demais, mais do que os outros. É porque eu sei e sei que sei. E isso não tem problema, mas será? Há também aquele orgulho de família, que é muito comum e de certa forma pode ser um pouco natural, mas a forma de se expressar pode ser meio arriscada. É o famoso orgulho do pai em relação ao filho. Tenho orgulho dos meus filhos, as conquistas do meu filho. Olha a faculdade que o meu filho estuda. Olha as riquezas que o meu filho conseguiu alcançar. Ou olha lá o meu filho obreiro, servindo ao Senhor. Eu tenho orgulho dele. Parece super natural. Mas ainda assim, esse tipo de orgulho, essas expressões orgulhosas, elas são arriscadas. Porque se você é bom em algo, se você sabe algo, existe um mérito sim, seu. Mas se você é crente, a glória ela é de Deus. E tudo aquilo que você teve a oportunidade de aprender, de saber e de ser, você tem que crer que Deus que permitiu, que se Ele permitiu, Ele quer que você use isso para a glória de Deus. Não há motivo para a glória disso, há motivo de orgulho. Na verdade, você foi alcançado pela misericórdia e pela bondade de Deus. Da mesma maneira, em relação ao orgulho paterno, orgulho de família, de mãe, os filhos que Deus te deu não é para você, é para Ele, é para servir a Ele. Você é apenas um motor da criação dos seus filhos. Ele é uma bênção, se Ele tem conquistas na vida, a glória é de Deus. Foi Deus que concedeu, que forneceu as circunstâncias para essas conquistas. Esses são alguns dos exemplos, mas existem muitos outros tipos de orgulho que a gente acha que é natural, que nós cristãos devemos enxergar numa ótica diferente. Os alertas para os cristãos, quando o assunto é o orgulho, a arrogância, não são poucos. É muito tentador termos a ideia de conquista desse mundo, principalmente se as conquistas forem por motivos errados, para vanglória, para abastecimento de si. Aliás, a palavra arrogância, que inevitavelmente está andando junto com o orgulho, ela traz essa ideia de arrogar, arrogância. Arrogar é pegar algo que está fora de si e trazer para si, usurpar daquilo, apetencer aquilo para si. E no domínio desse mundo, às vezes de talentos e aptidões que Deus mesmo permitiu que a gente tivéssemos, somos tentados a cair naquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 17 e 18. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas a Bíblia já diz, olha o valor do homem aqui. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. E o próprio contexto bíblico traz um remédio para essa doença chamada orgulho. Olha o que diz no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Às vezes a gente precisa buscar o Senhor, né? Há um conselho aqui de buscar um colírio, para a gente ver corretamente as coisas, para ver corretamente quem é que nós somos. Vamos atrás desse colírio que está aqui no verso 18? Bom, mas há uma esperança, há uma restauração. É um pecado de 1000 vidas. Você vai correr a sua vida inteira tentando matar esse pecado que uma vez ou outra irá aparecer. Mas há esperança. Timothy Keller, no seu livro Ego Transformado, uma obra imperdível para aquele que quer ser fortalecido biblicamente nesse porão da sua vida. Na passagem que ele está dizendo daqueles irmãos que se sentem sobrecarregados, se sentem excitados em ter excesso de atividades, em ter julgamentos positivos de si mesmo, através dos seus muitos fazeres dentro do corpo de Cristo, tirar a glória de Cristo, da sua cruz, da obra de Cristo, e trazer essa glória para si mesmo, com a sua excelência ministerial, é um erro teológico gravíssimo, escreve Keller. Há um abismo teológico na regeneração desse crente, porque à luz do Evangelho, o veredito de Deus já foi dado através de
Cristo Jesus na cruz. Não há obras a serem feitas para alcançar o bem maior de Deus. Não há motivos para ter medo do julgamento de si mesmo, de achar que não está sendo suficiente o que você faz, e muito menos ter medo do julgamento dos outros, o julgamento externo, de querer mostrar para os outros que você é cristão através das suas obras. Mostrar orgulhosamente tudo isso. Esse crente com um abismo teológico em sua vida, ele cria tribunais em sua própria imaginação. É o que escreve Keller. Ele se imagina sob julgamento o tempo todo, sob condenação de si mesmo e condenação daqueles que estão próximos de ti. Está numa verdadeira corrida da vida para melhorar o seu currículo, melhorar a sua imagem de si mesmo. E é uma corrida numa velocidade desnecessária e numa direção também errada. A obra de Cristo já está completa. Se você faz algo, você tem que fazer por alegria, pelo seu desejo de servir. Não existe mais um julgamento que te empurra para o serviço, que te empurra para buscar uma imagem perfeita de si mesmo. O Evangelho já diz o que você é, já diz sobre a sua condição e já diz para onde você vai se você viver uma vida de fé. Devemos sim oferecer o nosso serviço com excelência. Devemos sim buscarmos sermos cristãos melhores. Mas devemos extirpar todos os resquícios de orgulho nessas nossas buscas. O motivo deve ser servir, ser uma peça muito útil no corpo de Cristo e servir com alegria, ser transformado para você resplandecer a glória de Deus, tendo uma vida de obediência, ser imitador de Cristo, ter essa identidade de Cristo. E só faça isso. E faça bem feito e não se orgulhe disso. Falo para você, mas falo aos meus próprios ouvidos também. É um tipo de pecado que fere a nossa visão de Deus, a nossa vida com Deus, fere as nossas relações com a igreja. O orgulho já foi motivo de queda de ministérios enormes, ruína abaixo. Eu não preciso nem citar. Se você é um líder, se você tem algo em sua confiança, cuidados práticos devem ser tomados. Uma leitura atenta do Evangelho, reconhecendo o que você é e o que Deus é, pode te tornar mais humilde e te aperfeiçoar para o serviço. É preciso ter uma vida de leitura bíblica, dos ensinos de Cristo, carregados de humildade e mansidão. Do apóstolo Paulo instruindo a igreja, os obreiros, para que andem em humildade. Temos lá em Jó, capítulo 39, um capítulo inteiro, Deus mostrando a distância que há entre a perfeição do homem e Deus. É uma excelente passagem bíblica para compreendermos os atributos de Deus e a nossa miserável incapacidade de conhecê-lo plenamente. Às vezes é preciso também ter pessoas de confiança ao nosso lado e darmos a ela total liberdade de nos avaliar e nos fornecer avaliações sinceras sobre o nosso viver no dia a dia. Dá uma liberdade total para uma pessoa, às vezes, chegar em você e dizer: olha, você está sendo um babaca. A sua imagem você está colocando na frente desse projeto. Ou então, naturalmente, termos alguém para a gente prestar contas, um líder superior, pedir a Deus para que haja entendimento e sabedoria nesse líder, que venha haver essa prestação de contas e um julgamento do nosso caminhar. Talvez assim a gente vai conseguir combater ferozmente esse pecado tão maldito em nossas vidas. Tudo isso que eu digo aos meus próprios ouvidos. Deixe um comentário, deixe um testemunho aqui, escreve aqui para mim sobre algo que possa ter acontecido na sua vida, uma restauração, uma renovação espiritual através da leitura da palavra, da sua busca em lutar contra o orgulho. Deixe o gostei também no vídeo, assim o YouTube estará lançando ele para que novas pessoas vejam, para que essa mensagem, pela bondade e misericórdia de Deus, possa edificar outras vidas. Esse é o canal Jovens de Teologia. Fé que pensa, razão que crê.